Oi, gente, tudo bem? Então, vamos lá. Uma boa noite para todo mundo. Esse restinho, né, finalzinho de feriado. Isso é muito bom ter vocês aqui comigo e com a doutora Patrícia. Então, vamos começar só falando mais um pouquinho sobre essa série de lives, né? Semanalmente eu tenho feito live, convidando algumas pessoas que eu considero importantes e com certeza pessoas que dentro da odontologia ou do mundo, né, onde a odontopediatria se encontra, são de sucessos com carreiras maravilhosas. Também vou falar um pouquinho sobre o canal do YouTube. O meu canal do YouTube, eu tenho bastante vídeos e conteúdo. E esses conteúdos, eles acabam se tornando uma ferramenta muito boa para você clínico que gostaria de ter sucesso, né, na realização de atendimentos de odontopediatria. Então acessa lá, se inscreve se não se inscreveu, curte, ativa as notificações que sempre tem coisas novas que estão acontecendo. E vamos sempre estar reportando, colocando conteúdo. Vai ser bem interessante e principalmente a percepção do clínico evoluindo nos seus atendimentos. Então, vamos agora para a nossa live de hoje, de fato mesmo. Tem pessoas chegando. Olá, tudo bem, André? Tudo bem, Felipe? Que bom ter vocês aqui. Vou convidar então, vou chamar a nossa convidada de hoje, a maravilhosa doutora Patrícia Deon, que é incrível. Eu gosto bastante do trabalho dela, acho ela extremamente competente. E vai ter ela aqui comigo. Já coloquei o convite para ela já deve estar chegando em seguida. Olá! Tudo bem, doutora Patrícia? Como estás? Muito bem, e você? Muito feliz de estar aqui contigo. Que bom ter aqui também você. Então, vou começar apresentando a doutora Patrícia Deon Picete. Ela tem uma carreira incrível, uma jornada, né, construída mais ou menos há 22 anos, né? Ela tem mestrado em periodontia, sim, ela tem mestrado em periodontia, e além disso, oi, tudo bem, Ana? Então, além disso, ela é uma parceira de trabalho mesmo, de consultório, casos clínicos. Então, vai ser muito, muito gostoso ter você aqui. Tá bom? Então, vamos lá Muito. dá um para nós. Ai, Simone, em primeiro lugar, eu quero te agradecer o convite. Dizer que eu estou honradíssima de estar aqui. Dizer que eu estou muito feliz com esse teu novo projeto, sabe? E que eu acho que já é um sucesso, né? A tua iniciativa, te conheço há muito tempo. Tu é uma profissional incrível, sei da tua carreira, sei de todo o teu esforço, né? E estou muito, muito honrada de estar aqui. E mais ainda, quero dizer bem aos teus colegas odontopediatras, né? Que para mim a odontopediatria é uma das especialidades da odontologia mais nobres, né? Porque além de tratar o paciente, não só tecnicamente, né? Mas toda a questão de condições que você fazer para que tudo funcione, não só com o paciente, mas sim com a família. Paty, tá dando uma travadinha, Paty, na tua câmera e na tua fala. Vamos ver se ela ainda tá travada, mas eu acho que vai melhorar agora se tu já... Melhorou. Vamos lá, continua. Pai, agora vamos pro 4G, então tá tudo certo. Não sei, vamos lá, vamos testando. Vamos lá. A gente se esforça. É Então, isso aí. as minhas palavras
as tuas palavras para ti também, né? Nós somos extremamente orgulhosas uma da outra e eu acho que isso é porque a gente ama demais o que a gente faz, né? Nós Exato. duas amamos fazer odontologia, então com certeza vai ser brilhante. Então, gente, assim, vamos começando, né? A gente chega de ficar se rasgando elogios, né? Vamos lá, então, para o que interessa. Então, assim, hoje, objetivamente, eu convidei a Patrícia, pela questão da periodontia, pela questão da relação que a gente tem da infância, tá? E com relação não à doença gengival, mas ao que a gente pode sim levar para a nossa idade adulta, né? Então, assim, a gente sabe que os estudos são bem claros que a gente tem uma prevalência, né, Patrícia, de 100% de gengivite das pessoas, das crianças, adultos. Em algum momento da sua vida, eles têm sim um quadro de gengivite pontual, generalizado. É claro que a característica e a potência, né, dessa doença varia de uma pessoa para outra, né, de uma criança. Mas sim, a gente tem uma doença universal e ela está presente. Então, pensando nisso, eu acho importante a gente falar das doenças gengivais na infância como uma mudança de conduta, né? Que a gente pode sim se estabelecer justamente nessa idade, né? Então, é claro que nós, odontopediatras, eu digo que a gente é um clínico infantil, então nada como a gente ouvir de um especialista, né? O que a gente pode trabalhar em cima da criança, né? Do adolescente, enfim, para que a gente tenha também, né, um adulto saudável. Isso aí. Não, sim, eu acho bem importante, porque assim, só para contextualizar, né? A gente tem duas grandes doenças de gengiva, que é a gengivite e a periodontite, certo? Que acabam, né? A gengivite não só na infância, como na idade adulta também, a prevalência, a doença mais periodontal mais prevalente, atinge praticamente 100% da população, dependendo a população que a gente está estudando, tá? O que acontece em relação à infância, né? A gente tem que pensar que a gente tem duas dentições, por sorte, né? A gente tem a chance na primeira para ter depois a segunda. Uhum. E nesse entremeio, a gente também tem a mistura dessas duas dentições, certo? O que dificulta ainda mais a questão do controle de placa por parte do paciente. Na verdade, todo hábito que a gente vai adquirir, quanto mais cedo for, mais a gente vai conseguir trabalhar ele e fazer com que ele se mantenha um hábito na vida adulta, certo? Então, quanto antes a gente conseguir fazer com que os pais e as crianças entendam da importância de escovar os dentes, de remover o biofilme, não só para a doença de gengiva, né? Porque às vezes a gente trata a doença cárie de gengiva como se elas fossem dentro do biofilme, né, duas entidades diferentes. Só que, na verdade, todas essas bactérias, elas estão dentro de uma mesma maçaroca de micro-organismos. Algumas têm mais afinidade aos dentes. Porque Algumas dentro de uma maçaroca de micro-organismos. Algumas vão ter mais afinidade aos dentes e outras à gengiva, certo? Então, quando o paciente é criança, muitas vezes a gente fica mais focado na cárie, porque a cárie ela é uma doença mais dramática, é uma doença que envolve dor, que envolve uma cavidade, que o próprio paciente, a criança já vê um buraco no seu dente, diferentemente da gengivite, que é uhum. uma doença reversível e normalmente transitória. Às vezes a pessoa tem, às vezes a pessoa não tem. Porque se eu escovar, eu não vou ter o sangramento, que é o sinal clínico. Clinicamente é como eu diagnostico, como eu vejo essa gengivite, né? Então, durante a infância, a gente observa mais, né, na dentição decídua, características não tão ligadas ao sangramento, e sim a edema, a uma coloração mais avermelhada, certo? Quando a gente já vai para a dentição mista, é uma miscelânea de coisas, né? Porque imagina a dentição mista, os pacientes são heróis, né? Porque assim, uma hora, se nós adultos já temos a dentição pronta e às vezes é difícil a gente conseguir higienizar o mesmo lugar,
onde eu sempre tenho uma inflamação, já é difícil tendo os dentes na mesma posição. Imagina quando essa dentição, ela tá vindo e ela tá misturada com a dentição decídua. Então, nesse momento, se faz muito importante o acompanhamento de um odontopediatra, né, ou de um clínico que tenha essa visão de instruir a higiene, né, e que os pais também fiquem muito atentos a isso. Sabe que sabe que na odontopediatria a gente tem a mobilidade dos dentes que estão esfoliando e as crianças elas não fazem higienização, a maioria delas, junto nos dentes análogos aonde tem o dente com mobilidade. Então a gente caso de gengivite, assim, bem importante, primeiro pela mobilidade do dente junto à gengiva, né, fazendo aquele traumatismo, e pela retenção de placa que fica depositada na superfície do dente. E até porque é dolorido, né, Simone? Então, muitas vezes, até os estudos falam isso, né, que é muito difícil a gente avaliar essa gengivite nesse período de dentição transitória mista, né? Porque coisa está acontecendo ali, é um dente esfoliando, é uma placa que está mais acumulada ali nessa região, mas o que é o mais importante? Manter a higiene, porque é uma fase, isso vai passar, né? Daqui a pouco os dentes vão se estabilizar, mas se o paciente tiver esse hábito de higiene, se ele entender que ele precisa remover aquela maçaroca, aquela gosminha, aquele biofilme, e que ali está todo o problema, tanto relacionado à cárie quanto à doença de gengiva. E uma questão importante que a gente tem que lembrar, Simone, é que assim, a gente fala, né, da gengivite, ela é uma doença transitória, que às vezes a gente tem, que às vezes a gente não tem, só que assim, ela é uma doença crônica. E como todo o processo crônico, se ele se mantiver por muito tempo, por exemplo, se o paciente chega lá, e normalmente ele chega, tá? Tanto é que pacientes, o maior percentual, a maior prevalência de gengivite está ali na pré-adolescência, 10, 13 anos, por aí, 80%, existem estudos que mostram que cerca de 80 e poucos por cento dos pacientes apresentam gengivite, né? Então, é uma fase que eles estão muito preocupados com a adolescência, pré-adolescência, mas ao mesmo tempo isso incomoda eles, certo? Então, a gente tem que trabalhar muito bem isso. Porque o que acontece? Se o paciente tem essa doença crônica, ela pode ser reversível. Mas a gengiva é algo tão dinâmico, né, que ela depende de inúmeros fatores sistêmicos, fatores comportamentais, como a gente estava falando, que a gente não pode correr o risco de manter essa gengiva, embora às vezes ela esteja bem, às vezes ela não esteja, manter essa inflamação por muito tempo, porque ela pode levar em pacientes mais suscetíveis, que têm mais propensão a ter problemas de gengiva, na fase adulta, a ter o que a gente chama de periodontite. Que aí é uma doença que acomete todo o tecido de sustentação e que a gente começa a perder gengiva, perder osso e perde um dente que muitas vezes não tem problema nenhum, né? De cavidade, de cárie. Até aqui a gente está tendo alguns comentários, Patrícia, e realmente o comentário é como é a dificuldade, né, da conscientização do pré-adolescente, do adolescente a fazer o uso do fio dental, e também quando a gente tem um sangramento gengival, existe uma recusa de continuar utilizando, né, do fio dental, porque dói, porque machuca, e ao contrário, a gente tem sim então, já uma gengivite estabelecida e a gente precisa sim retomar a higiene para a gente ter a cicatrização, né, o processo de involução. Não, com certeza, né, Simone, porque assim, ninguém gosta de ver sangue, né? É o que eu falo, não são cirurgiões, né? Mas assim, o paciente não gosta, então quando ele vê sangue, isso remete, opa, não vou encostar porque ali vai me machucar, né? Então a reverter tudo isso. O sangramento é o primeiro sinal que algo não vai bem. Sim. Que eu tenho essa maçaroca ali. Então é ali que eu vou ter que higienizar. Dói um pouquinho? É no primeiro, segundo dia, depois alivia totalmente. Né? Então, quando a gente fala isso para o paciente, né? E eu acho que não só eu como periodontista, mas inúmeros clínicos que fazem periodontia nos seus consultórios, já ouviram a frase, poxa, quando a gente dá a instrução de higiene, quando a gente ensina o paciente a escovar o dente, nunca ninguém me ensinou a escovar os dentes, eu estou aprendendo agora.
Quando, na verdade, não é assim. Eu acho que está na forma da gente focar esse assunto para o paciente. Porque inúmeras vezes eles tiveram essa instrução. Só Uhum, que talvez não dessa forma, uhum, né? Então, ele vai conscientizar isso naquele momento. Não que ele não tivesse tido instrução, muito pelo contrário. Nas escolas, cada vez a gente tem mais, né? Os dentistas, odontopediatras fazem isso muito bem. Só que o foco da gente tem que ser muito conciso e muito específico em relação à importância desse biofilme para a gengiva também. Então, é uhum. justamente gengiva saudável não sangra. Onde sangra é porque está doente. Ele tá doente. Essa a premissa, exato. E até nós, assim, odontopediatras, os clínicos também, porque já daí com adultos, a gente mantém as rotinas de revisões, de rechamadas, para fazer uma avaliação, sim, das lesões de cárie, mas principalmente a gente precisa fazer um monitoramento preventivo. Que é o que? A gente faz a profilaxia, a gente faz aplicações de flúor, mas a gente faz a motivação do paciente, da criança, frente a essa instrução de higiene orientada. A gente tem que Exato. ir reforçando, reforços positivos, positivos. E até é importante a gente colocar isso, até talvez quem não tenha essa prática, né? Mas gera muita confiança nos pais, no meu consultório, e eu acredito que no teu também, quando a gente valoriza a instrução de higiene, né? Que é importante, a gente dá subsídios, a gente às vezes faz rechamadas curtas para fazer esse tipo de reforço, para ver onde é que está falhando a instrução de higiene, a higiene, né, desse paciente. E não, Exato. a gente não quer que ele crie uma dependência profilática nossa, que isso é muito ruim, é um reforço negativo. A nossa odontologia, ela é muito. Eu falo como clínica geral, porque fui muitos anos clínica geral, ainda faço muita clínica geral para alguns pacientes, né? E assim, eu acho que a gente tem que deixar esse espaço, não só para essa questão curativa, que é sempre focado no curativo, no problema que está acontecendo ali. A gente tem que focar justamente no que causou esse problema, né? Que muito provavelmente é o biofilme, Uhum, né? Então, esse foco e como é árduo, não vou dizer que é fácil, né? Por isso da nobreza da especialidade da pediatria, assim como eu acredito na nobreza dos profissionais que fazem esse esforço diariamente, não só do periodontista, porque é frustrante, né? Para nós periodontistas, muitas vezes a gente faz todo o tratamento, mas eu não consigo me conectar com aquele paciente e ele volta como se eu não tivesse explicado nada. uhum, Então, é muito importante a gente cada vez mais investir tempo em agregar toda essa questão, né, de higiene, de importância de promoção de saúde, de prevenção, nem que seja, sei lá, 5 minutos na consulta, uhum, mas não deixar para o final da finaleira, uhum, né? Talvez começar com isso, né? E começar a trazer para o foco esse tipo de cuidado, esse tipo de preocupação, que eu acho que vale para todas as áreas, todas as especialidades, né? Desde a anamnese, ver o que está acontecendo com esse paciente, por que ele está voltando assim. A gente tem que fazer uma meia-culpa, a gente tem que olhar e ver o que eu não enxerguei, uhum, o que, uhum. né? Então, é bem importante. É. Não, e até eu, assim, preciso muito dos clínicos, dos dentistas que atendem os pais dos meus pacientes, porque vai repercutir no que eles fazem pelos filhos. Se eles não têm uma valorização do uso do fio dental, dificilmente eles vão fazer isso nos filhos. Então, Exato. porque o ser racional, né, É. do núcleo familiar são os responsáveis dos pais. Então, assim, é de extrema importância e nobreza mesmo, é muito nobre a gente fazer esse tipo de valorização. Não, com certeza. Eu tive só uma perguntinha aqui com relação ao enxaguante bucal, né, Uhum. Patrícia, e questão de creme dental, alguma coisa especial para adolescência ou não precisa? Na verdade, o que acontece? Vamos voltar à maçaroca, né? Aquela maçaroca Maçaroca.
aquela maçaroca é uma estrutura tão complexa, tá? Que se ela não for destruída, desmontada, desorganizada, nenhum enxaguante bucal vai dar conta. Esses de uso diário, tá? Existem enxaguantes que a gente usa para pós-operatório, mas que não são para uso diário, são usos específicos para pós-operatório, mas o enxaguante de uso diário, ele não tem esse efeito milagroso que parece, tá? Uhum. O mais importante é a gente desmembrar, desfazer mecanicamente, seja com o fio dental, seja com a escova, esse biofilme, tá? O que o enxaguante faz, tá? Ele atua em algumas bactérias, sim, que estão soltas dentro da cavidade bucal, mas essas bactérias não são aquelas que provocam todo aquele problema que está ali, porque ele não consegue, essa estrutura ela é tão complexa, tão bem construída, que o enxaguante ele não consegue penetrar, né, dentro desse ecossistema, vamos dizer. Uhum. Vamos entender o biofilme como um ecossistema mesmo, né? E, claro, cada caso é um caso específico, né? A gente, nós como periodontistas, e tu também, né, Simone, como pediatra, eu acho que se aquela escova está funcionando para aquele paciente, embora não seja a Curaprox, a melhora, não sei o quê, papapá, tá tudo certo. Certo? O que a gente tem que cuidar é não usar escovas muito duras, né? Sempre escovas macias. Por quê? Porque ela consegue entrar dentro da gengiva sem machucar, sem traumatizar a gengiva, porque esses traumas, ao longo do tempo, geram outros problemas periodontais, como a recessão, aqueles dentes mais compridos, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e quem vai poder orientar tudo isso, com certeza, é o pediatra, o teu clínico, o teu dentista. Uhum, legal. Até falando em recessão gengival, nós temos na pediatria uma prevalência bem alta de retenção prolongada de dente descido. Então, as crianças, elas não têm coragem, os pais também, a gente tem que respeitar a falta de habilidade, e elas acabam retendo já com a erupção do dente permanente, principalmente incisivo superior, onde a gente tem um deslocamento, né, para vestibular anterior do dente descido, e isso acaba fazendo retração gengival, recessão gengival, defeitos, né, ali do tecido gengival. E então exige um certo cuidado nosso como odontopediatra em não permitir que isso aconteça. Mas caso aconteça, né, a gente faz sim já nesse momento o encaminhamento para o periodontista, né? Exato. Então, o que normalmente a gente faz, né, nesses casos em que o paciente ainda está em crescimento, em que a dentição mista ela está se alinhando, se acomodando, né? Se não forem casos muito agressivos, né? Recessões muito profundas, que também são raras, a gente acaba por aguardar, porém acompanhar e instruir justamente a questão da escovação também, Sim. né? Porque a própria escovação é um dos fatores, o trauma de escovação, ele pode aumentar, amplificar essa recessão. Uhum. Normalmente essas recessões, elas têm tratamento quando bem conduzidas, certo? Mas isso a gente vai fazer em outro momento, no momento posterior. E muitas vezes, né, Simone, a própria acomodação tecidual, o crescimento ósseo, né, que ainda o exato. Aí acaba acomodando tudo isso. Só que nenhuma retenção prolongada é boa, né? Uhum. Tanto de molares, tanto de dentes posteriores, onde os outros dentes acabam acavalando. Então, retenção prolongada é algo que tem que ser muito bem acompanhado. Uhum. E o problema que isso pode gerar a longo prazo, tanto de má posicionamento dentário, problemas de oclusão e recessão gengival, digamos, o conserto disso lá na frente é muito mais ruim para o paciente, né? Quanto antes a gente puder prevenir isso, resolver e tratar, melhor.
Sim, até tem alguns clínicos, enfim, que eu vejo que estão nos acompanhando, recém-formados. Então é importante a gente, até porque nós temos já alguns anos de experiência, o quanto que a prevenção em todos os sentidos ela é extremamente importante. Mas até dando subsídios para quem está nos escutando, é, que tipo de tratamento a gente pode fazer já em idade adulta, até para que ele possa, né, justificar e explicar, né, para o seu paciente. Não sei se tu poderia dar uma pinceladinha rápida. Isso, então assim, normalmente, né, esses casos de recessão, se o paciente não for para a ortodontia e a ortodontia em colocando esse dente novamente dentro da base óssea, na sua posição adequada, conseguir resolver, seria a primeira opção, Uhum, tá? Caso essa recessão não esteja associada a problemas de doença periodontal, obviamente, né? Se a ortodontia não deu conta disso, a gente aí lança mão de procedimentos plásticos periodontais, né? A gente vai trabalhar com cirurgias de enxerto de tecido conjuntivo, reposicionamento, recobrimento radicular, né? Mas num primeiro momento, o que a gente puder trabalhar colocando esse dente na posição adequada é melhor, tá? Então eu acho que a questão cirúrgica a gente deixa como uma segunda opção, uhum, tá? Mas uhum. tem tratamento. Sim, a gente tem na pediatria casos de inserção baixa, né, de freio superior. A gente chama quase que é um véu, né? Não é uma linha freática. E a gente acaba tendo, sim, um defeito, né? Bem importante que não está associado a trauma de escovação, não está associado à retenção prolongada. É um caso, sim, que com acompanhamento vá, talvez, para uma plastia, mas que manter livre Não, de maçaroca, a meia é, maçaroca, mas, manhã maçaroca lá no consultório. mas Então, mantendo livre, a gente não vai ter o agravamento, né, desse, dessa questão aí. não, tem muitas questões plásticas periodontais, né? Porque uma vez o periodontista para odontopediatria era mais procurado ou para fazer uma olotomia, ou lectomia, ou as frenectomias, certo? Uhum, Hoje em dia ampliou muito, porque as opções que a gente tem de técnicas minimamente invasivas, né? Para resolver problemas anatômicos que possam ajudar, né, a ou prevenir ou tratar defeitos são inúmeros, né? uhum, Então, a cirurgia periodontal, ela evoluiu muito nos últimos anos pela magnificação e pela, digamos assim, pela cirurgia se tornar menos invasiva, até pela microcirurgia, tecnicamente evoluiu demais. Então, as possibilidades terapêuticas também se ampliaram muito, muito em relação a isso. uhum. É isso, isso. E o benefício é para o paciente, né? Hoje a odontologia de hoje ela é muito diferente do que se fazia em alguns anos atrás, porque hoje nós temos toda a evidência científica, nós temos estudos, nós temos uma prática diferente, porque hoje se estuda, né? Se aprofunda muito mais nessas questões. O sucesso, sim, acaba sendo, e eficácia, né? Principalmente, Né? bem melhor. Agora, chegaste a comentar ali no meio dessa conversa sobre o trauma, né? Sim. E eu vou falar Nós temos casos, né, que tá envolvendo sempre o dente descido, ele tem o dente permanente muito próximo, né? Seja em dente posterior, na região de furca, entre raízes, ou seja, na região anterior, em ápice, né, radicular. Existe um íntimo contato entre eles, mas eles são independentes, né? Eles são duas dentições independentes. E nós temos muitos casos na odontopediatria de anquilose de dente descido, que é quando a gente tem a ausência, né, do ligamento periodontal. E uma prática que a gente faz, aí esse osso vai crescendo e a gente vai tendo ele vai ficando em infraoclusão, a gente diz que ele vai começar a ser engolido, né, por aqui, Uhum. massa Pelo período. óssea, né? Principalmente dente inferior, né? A mandíbula ela vai tomando conta. E uma prática que nós temos, então a gente faz um platô, né?
uma colocação de resina para deixar ele em contato com o dente superior, que esse contato exagerado ele causa uma mobilidade. Sim. Eu queria diferenciar, porque quando eu faço isso no meu consultório, às vezes mas não vai machucar, porque a gente vai no dentista e se fica um pouquinho de contato naturo, alto, fica muito péssimo, fica muito ruim, isso não vai incomodar. E eu digo, vai sentir um certo, uma inquietude, não chega a ser uma dor, mas existe uma acomodação depois, né? Nesses casos. Então, eu acho que é legal a gente diferenciar Sim. que são duas estruturas Não, diferentes. Mone, como a gente estava falando, né? As duas dentições, embora elas sejam extremamente semelhantes do ponto de vista histológico, existem células chaves ou algumas mágicas ali que tornam elas completamente diferentes frente à Eu resposta. amo atender criança. Exato! A criança ela resolve as coisas, passa uma hora, ela diz que tá tudo ótimo, entendeu? O adulto fica Fica com um dentão e tá tudo certo, nem percebe. vai com o canino de vampiro numa pista plana e diz que tá lindo, sabe? Então, Exato, é, exato. é Então, o que é? né? Eu tô encorajando os clínicos a atender criança, porque é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso e eu acho que quando a gente entende tudo isso e a importância de tudo isso é fantástico. Mas voltando à dentição desse... voltando. Voltando. O que acontece, Simone? Quando a gente coloca uma força excessiva, os dentes de leite, eles já são pré-programados a ter um lifespan, uma vida útil, digamos, certo? Então, o que os estudos mostram, tá? Que quando esse dente de leite ele é submetido a uma força, se a gente fizer isso no nosso dente permanente, ele vai ficar como? Dolorido, vai ficar molengo, vai nos causar um desconforto extremo, certo? Na dentição decídua, o que vai acontecer é estimular a risólise, que a gente chama, estimular a esfoliação desse dente. Quer dizer, a raiz ela vai começar a se desmanchar para que venha o dente permanente, certo? Um dente com ankilose, quer dizer, é um dente grudado no osso. Ele não tem aquela estrutura que a gente chama que é o diamante da periodontia, que é o ligamento periodontal, que são elásticos que grudam o dente no osso, certo? E que permitem, a partir do momento que eu rompo eles, que eu extraia esse dente. E esses elásticos, na dentição decídua, quando eu tenho a anquilose, eles não existem, né? Então, essa força excessiva que tu faz deixando o dente mais alto estimula com que o osso ao redor desse dente vá sendo reabsorvido juntamente com a raiz do dente, certo? E ele vai ficando molinho e tu consegue, né, em algumas vezes, né, Simone, não são todos os casos que a gente consegue tratar dessa forma, mas tem casos de sucesso onde a gente consegue tratar a anquilose dessa maneira. Já na dentição permanente, a gente não pode fazer isso, certo? Porque na dentição permanente, graças a esse mágico, esse diamante que é o ligamento periodontal, eu consigo fazer movimentos ortodônticos. Se não existisse esse elástico maravilhoso, eu não conseguiria movimentar, a ortodontia não existiria. Eu não conseguiria mover os dentes de lugar. Então, a adaptação do ligamento periodontal na dentição permanente, ela é diferente, né? Então, o organismo entende, a partir do momento que eu tô com o dente mais alto, eu tô ali, né? Com aquela pedra no sapato, vai começar a me doer, pode... O espaço desse ligamento fica maior, ele vai se adaptando. Eu posso ter problema no canal do meu dente por causa disso, porque ele não foi preparado para reabsorver a raiz. Ele foi preparado para se adaptar a todas essas forças que são necessárias para a ortodontia, para uma adequada mastigação. Então, embora eles sejam muito semelhantes, a natureza ela é divina e atua de forma diferente, por isso que a gente consegue fazer esse tipo de tratamento diferenciado e por isso que essas dentições, apesar das semelhanças, são muito diferentes. E até o contato prematuro, ele é um pré, né? Que a gente diz, ele vem antes de todo o balanceio, né? De todo o balanceamento da arcada superior e inferior. Então, se a gente não faz uma distribuição adequada, né, das forças, sim, vai sobrecarregar um dente que não está preparado mesmo para o processo de reabsorção
como o dente descido, que ele envelhece, né? E Ele envelhece, tadinho. envelhece Poucos anos de vida, né? poucos anos de vida. Extremamente útil, mas ele tem poucos anos de vida. Inclusive, o processo de migração, né, de erupção do dente permanente, ele, por conta dessa anquilose, às vezes a gente acaba tendo desvios, né? E Exato. problemas assim que acabam levando, inclusive, a desvios de retenção, acaba ficando, muda o eixo e às vezes fica realmente retido, né, na base óssea. E mais uma vez a importância do acompanhamento, né, Simone? Uhum, Porque qualquer modificação nesse ritmo de erupção, uhum, ele pode dar problemas de mordida, de oclusão, de falta de espaço para nascer outros dentes, tá? uhum, E quando um dente esfolia antes, por exemplo, do tempo, ou a gente tira ele antes do tempo que não era necessário, aquela gengiva, aquele periodonto, ele vai ficando mais rígido também. uhum, uhum. Para aquele dente poder erupcionar, o permanente, eu tenho que fazer alguns procedimentos, como algumas pequenas cirurgias para poder dar caminho para que ele possa vencer esse obstáculo, né? Abrir o caminho para que ele possa vir de maneira adequada. Então, mais uma vez, no começo da live a gente estava falando de doença periodontal e agora a gente está falando na importância desse acompanhamento por causa de questões oclusais e posicionamento dentário, que eu acho que a infância é uma das fases de diagnóstico quando o odontopediatra, o clínico, tem uma noção de oclusão, de ortodontia, de posicionamento dentário, é uma das fases mais ricas que a gente tem para trabalhar, né, em relação à futura oclusão desse paciente, Uhum. ou a não correção de algum defeito que eu poderia ter visto lá atrás. Sim. Então, esse acompanhamento é extremamente importante. Uhum. E até a gente tem sim aquelas doenças periodontais que elas têm uma questão de hereditariedade importante, né? Então Exato. é importante o periodontista, o clínico, fazer essa orientação para que o odontopediatra saiba, porque essa doença ela não é evidente para nós Exato. pediatras Exato. ainda numa criança com dente de até tem alguns casos que a gente já vê já um aplanamento, né, de cristas ósseas, mas é temporária, a criança ela ainda está se transformando. E tem a questão também que fazer um exame periodontal num adulto já é chato, Uhum, na né? questão. Na criança é mais complicado, Uhum, tá? Então, a questão do diagnóstico na criança, inclusive a maioria isso eu já pensei a respeito disso, né? Porque inclusive a maioria dos estudos falam aos índices gengivais, né, que a gente faz, mas normalmente são exames mais chatinhos de se fazer. Então, muitas vezes a gengivite ela passa despercebido porque é um exame chato de fazer em criança, certo? enfim, ela passa desapercebida pela própria criança. É Exato, comum exato. a criança ir no meu consultório que eu digo que ela tem um tronco de anemia É, nos dentes e ela não sentiu nada, né? exato, exato. Porque ela se adapta muito. Muito, muito. A gente tem um fio de manga, Graças a Deus. não quero. É isso aí. Não, é muito importante, Simone. E como a gente estava falando, né? Eu acho que cada vez mais esse nosso olhar de prevenção, de acompanhamento dos pacientes Uhum, tem que ser muito treinado, cada vez mais. Se a gente quiser fazer uma odontologia de qualidade. E outra coisa, a questão da multiprofissionais ou multiespecialidades ou ser multidisciplinar. Isso é muito bonito falar, né? na prática. Mas hoje, na prática isso tem que acontecer. Hoje em dia, uma vez na nossa época, para eu te mostrar um caso, eu tinha que ter uma câmera, tinha que baixar no cartão, tinha que fazer... Hoje é só bater uma foto com o celular e te enviar. Então, eu acho que não justifica mais a nossa profissão ser solitária, como a gente Uhum, sempre foi, uhum, né? E o nosso trabalho em equipes de trabalho, não precisa ser equipes que trabalham juntas, mas equipes que trabalham à distância, mas que se comuniquem, sim. né? E
que possam agregar informação para o seu paciente, né? E tratar e diagnosticar aquilo. Não é vergonha nenhuma. Eu adoro quando a gente conversa, né, com inúmeros profissionais e a gente pode discutir, agregar e fazer o melhor para os nossos pacientes, né? Então, eu acho que isso a gente tem que criar como praxe, né? Uhum. Nós, clínico, como odontopediatra, tem dúvida, chama alguém que confie, né? Porque Pergunta. a área da saúde, ela tem ido muito pro segmentado, né? Cada um no seu quadrado. Então a gente fica muito especialista de algo especialista. Tudo bem, eu acho que sim, eu acho que a gente pode, mas a gente tem que ter uma visão do geral Exato. ou se não tem, a gente tem que dialogar com um colega, então, que seja mais especialista naquela outra área, para que a gente Exato. possa, assim, pensar no melhor para o paciente. Exato. E Exato. quando a gente tem esse olhar, assim, nós temos, né, até nós somos muito parecidas nisso, né? Quando a gente tem um olhar mais profundo do paciente, ele se sente, assim, encorajado, ele confia, ele, Exato. ele compreende. A gente tem que eu falo que a criança, e eu vou dizer que adulto também, a criança, a gente é um educador lá no consultório. E a criança está em treinamento. Uhum. Treina ela, condiciona, como os odontopediatras gostam de usar esse termo. Eu digo que eu treino elas, né? A entender como as coisas vão acontecer e o que eu espero delas. Então, a gente também tem que treinar o paciente adulto, não só no meu caso, bastante com relação à consulta, né, mesmo, do que nós vamos fazer, mas um treinamento de prevenção, de valorização, de autocuidado, Com né? certeza. Com certeza. Porque, assim, é o que realmente a longo prazo vai importar. Não Uhum, importa a reabilitação que tu fez, não importa, é o dia a dia que importa, né? uhum. E a importância que a gente dá ao diagnóstico, a importância que a gente dá a essa manutenção. Eu acho que o periodontista já tem muito essa visão por ter sido frustrado e por ter sido feliz em muitas vezes, né? É algo que eu nos cursos, né, para os meus alunos, a gente tenta falar muito sobre isso, a gente parece às vezes até chato, mas no fundo é isso que importa, A né? gente fala assim para quem nos acompanha, alunos, enfim, sempre a gente bate nesse ponto, né? Eu bato do acolhimento da criança, do cuidado com ela, com a família, e não deixa de ser isso também no adulto. Algumas das perguntas que aconteceram no direct a gente respondeu, né? Por aqui, Paty. Mas teve uma que até foge um pouquinho do que a gente vem falando, mas que eu acho importante a gente comentar para não deixar essa pessoa, pelo menos sem não uma resposta completa, mas que as pessoas hoje elas estão muito preocupadas e até indo de contra, mas não contra no sentido de obstruir isso, né? Mas só de fazer um entendimento com relação à estética, sorriso gengival, aumento de dentes, né? A gente está falando de saúde e a gente sabe que a estética, sim, ela melhora a autoestima, fator emocional, isso vai melhorar a saúde também. Mas teve uma pergunta que falava sobre o que a periodontia pode fazer em termos de quem tem as gengivas espessas, né? Sorriso gengival, Uhum. melhorando a estética, né? Eu sei que é um assunto assim amplo, mas acho que a gente É. tem que ainda só para não deixar essa Não, minha resposta. esse é meu chão, né? Isso é o que eu amo, que é a cirurgia plástica, né? Mas o que eu acho importante a gente ter nesse momento e conversar é que, como a gente estava falando em planejamento e em multidisciplinariedade, tá? Com o conhecimento que a gente tem hoje de medidas, com o conhecimento de referências estéticas, eu posso desde muito cedo, eu digo lá pelos 13 anos, e tem vários pacientes, né, Simone, que tudo tá ficando mais precoce. Eles querem ficar bonitos mais precocemente. Uma vez a gente queria ficar para apresentação do balé ou para, sei lá, né, para outras, para crisma, para, sei lá, Olha, né? Era um pouco depois, o dia né? do Mas salão, hoje o dia do salão. é dia de salão.
Mas hoje, toda essa preocupação com a imagem, ela vem ficando mais precoce, né? Uhum. E o que eu posso dizer para as pessoas é que existem muitas formas da gente corrigir, né, essas discrepâncias gengivais, tanto para menos quando falta gengiva, quanto para mais. Existem inúmeras formas da gente corrigir isso. Primeiro, a gente tem que fazer o diagnóstico correto, certo? E esse diagnóstico correto, ele pode ser feito mais ou menos aí por essa idade, né? Quando as coisas já estão se estabilizando. E mais do que isso, trabalhando com o meu reabilitador, eu já posso, e com o meu ortodontista, se o paciente tem um sorriso gengival e um dente pequeno, normalmente, eu já posso planejar em torno dessa idade, qual vai ser a mensuração da coroa final que eu vou fazer ou do dente que o paciente vai ter quando ele tiver a vida adulta. E aí já programar toda a ortodontia respeitando ou não respeitando esses espaços. Isso em casos de dentes pequenos. Em casos onde é somente a remoção do tecido gengival, onde o dente desse paciente já tem um tamanho adequado, a gente simplesmente faz o procedimento de plástica periodontal, que é relativamente muito tranquilo, tá? Hoje em dia, como eu falei, as técnicas estão fantásticas e os pacientes passam super bem. Então, com a evolução de tudo, né? Evolução técnica, evolução de diagnóstico, evolução de tratamento, hoje a gente tem uma possibilidade muito ampla de, em trabalhando numa equipe, né, com ortodontista, com reabilitador, com odontopediatra, com periodontista, dar esse, digamos, esse projeto final já para esse paciente que nesse momento ele está bem ansioso. E Uhum. fazer tratamento concatenado e adequado de acordo com o problema que se apresenta lá na hora, Sim. né? Então, uma vez a gente esperava fazer toda a ortodontia somente alinhando a oclusão, esquecendo a parte estética, aí chegava lá no final, pô, mas meu dente está pequeno, eu fiquei com a boca muito pequena, poderia ter feito de forma diferente. Hoje em dia a gente sabe que sim, Uhum. né? Para as questões estéticas periodontais, a gente tem uma gama de possibilidades, desde que seja feito um diagnóstico correto, né? Um projeto de sorriso, né? E a gente pode pegar esse projeto e antecipar já algumas etapas desde essa fase para que ele ocorra de maneira bem tranquila, que o paciente já vá se sentindo bem, que a sua autoestima já melhore, que ele já enxergue uma luz no final do túnel, para que ele não se sinta, né, desamparado no sentido estético também. Então, Uhum. eu acho que toda a questão de saúde, que é tudo isso que a gente estava falando agora, né? Essa preocupação estética é algo que existe e eu acho que é algo que não vai embora tão cedo. E nós, profissionais, a gente tem que estar antenado nisso, né? E saber que, se bem conduzido, bem diagnosticado e bem coordenado, há inúmeras possibilidades e que o paciente vai se sentir assistido, ele vai se sentir cuidado se a gente der essas opções para ele. Sim. E até quando a gente fala no tempo correto, a gente não está negligenciando este problema. Negligenciando seria se nós fecharmos os olhos e não olharmos para ele. Sim, existe esse defeito, existe essa falha, mas neste momento não é adequado. Nós vamos acompanhar. Então, não é, a gente tem que deixar bem claro que não é negligenciar. Negligenciar é não ver ou passar Não. exatamente, tá? Então assim, nós temos que fazer uma nova live, porque tu é um spoilerzinho aí, e tu é bem nessa área, quem sabe, só pra deixar essa colega essa resposta. Com certeza. Então foi maravilhoso, estamos terminando, Ai, né? A gente ficaria aqui horas conversando, mas nós temos a nossa vidinha, nossos filhos, ainda tem um pouquinho de feriado, né, com eles. Queria super agradecer esse papo gostoso assim, que a gente teve. E realmente, assim, tu mora no meu coração, mora na odontologia. para que Aí nós vamos embora. Não, não, olha, vou te dizer assim, é muito bom ter aqui. é muito E até bom e eu espero ter contribuído de alguma forma, né? Porque eu esse maravilhoso.
a gente fala um monte de coisa, né? Muita informação juntas, e às vezes tanta informação a gente não consegue passar de maneira adequada, mas Não, mas ficou bem legal mesmo. E, inclusive, quem não conseguiu chegar, né, no momento, ou teve que sair antes, ela vai estar disponível, né, no Instagram e também no meu canal no YouTube. E aí também pode deixar comentários se tiver dúvidas. Vou disponibilizar também, Paty, para daí tu poderes colocar no teu Instagram, que às vezes se alguém tiver alguma dúvida, já responde lá mesmo nos comentários. E foi bom demais, bom demais. Aham. obrigada, Obrigada a obrigada. todo mundo aí que está dizendo que a live. Obrigada, gente. Obrigada, Débora, que não existe profissional do nível nosso. Top demais, gente. Foi 10. Bem gostoso mesmo. Tá bom? Obrigada, Beijo obrigada. grande. Tá? Tchau, gente. Tudo de bom para você. Fique com Deus. E uma Obrigadão. boa noite. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.